Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz para todos vocês no dia de hoje. Uma ótima segunda-feira para todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Estamos encerrando o propósito dos 14 dias, né? De uma carta para Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos encerrando para a glória de Deus. Eu creio que Deus atentou e ouviu as orações sobre todos os pedidos que foi feito nas cartas, uma carta para Deus. Eu pensei que a minha carta estivesse aqui dentro da minha Bíblia, mas não está, né? Mas nós vamos orar assim mesmo. Pega a sua carta aí, a sua cartinha, né? Achei que eu tivesse colocado aqui dentro da minha Bíblia, mas não está. Acho que ficou dentro da outra Bíblia que eu tenho, né? Então nós vamos orar sobre os propósitos de uma carta para Deus. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Estamos aqui de volta para fazer a obra de Deus. O vento foi forte nos últimos dias, mas Deus, Ele quebrou os laços, repreendeu as enfermidades e nos colocou de pé novamente para a glória de Deus, né? Fiquei bastante enferma esses últimos dias, mas Jesus me deu vitória. Amém? Deus repreendeu a obra maligna, repreendeu a obra do diabo, né? O Senhor havia falado para mim pedir oração para o povo dele, e o povo dele orou, jejuou por mim. Deus me deu um grande livramento, irmãos. É que eu não vou contar o que aconteceu quarta-feira passada. Eu não vou contar, mas eu só vou falar para você assim. O livramento foi grande, muito grande. O livramento foi muito grande. Para os irmãos terem uma ideia, nos últimos dias, o diabo tentou me matar 3 vezes. Em uma semana. Depois daquele vídeo lá que eu gravei, pedindo oração para o povo de Deus, pedindo, né, reforço, oração pelo meu ministério. Aleluia, porque Deus já sabia dos planos do diabo. Daquele dia para cá, irmão, Satanás tentou me matar 3 vezes. 3 vezes. E passei assim pelo vale da sombra da morte. E Deus me guardou. Deus me guardou. Foi uma coisa tão terrível, irmãos. A última coisa que aconteceu, o último laço de morte que Satanás lançou sobre mim, foi tão terrível, que eu pensei que eu não ia sobreviver, que eu não ia suportar. É que eu não vou contar, eu não vou entrar em detalhe, irmãos, mas o livramento foi muito grande. Se Deus pudesse abrir os seus olhos, você que me acompanha, você que é uma pessoa espiritual, você que é uma pessoa que entende as coisas espirituais, você entende o trabalhar de Deus. Se Deus pudesse abrir os teus olhos e mostrar para você o que eu passei, você ia dizer assim: bom, essa daí nasceu de novo. Tá, irmãos? Essa daí nasceu de novo, tá? Os irmãos podem ver que eu ainda tô com a fisionomia ainda um pouco abatida, né? Mas é devido do que eu passei nos últimos dias, porque foi uma coisa atrás da outra. Foi uma coisa atrás da outra. Então eu quero agradecer com todo o meu coração, com toda a minha alma, você que orou, que jejuou por mim. Muito obrigada. Deus me guardou, me livrou. Eu não sei se os irmãos lembram do vídeo do apelo, da oração e do jejum que eu pedi. Eu não sei se os irmãos lembram, as irmãs lembram, que naquela revelação, naquela visão que eu tive, que o diabo veio falar comigo, que ele se apresentou de manhã para falar comigo, ele falou que ia me matar. Ele falou: eu vou te matar, eu vou acabar com você.
E eu vou falar para você, o diabo não é brincadeira, irmãos. O diabo falou que ia me matar. E depois daquele dia, daquele sábado, que completou já 15 dias, 3 vezes ele tentou me matar. 3 vezes. E se você perguntar para mim como é que eu escapei, eu não sei te dizer. Eu não sei te falar. Não sei. Eu não sei te falar como que eu escapei. Eu só sei que eu escapei. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou contar as 3 coisas que aconteceram, porque eu não vou dar esse gostinho pro diabo, não. Não, eu não vou dar esse gostinho para Satanás, não. Mas eu vou dizer pro povo de Deus e agradecer de toda a minha alma, de todo o meu coração. Obrigada. Obrigada. Porque Deus me guardou. Deus me livrou. E se você pedir para Deus, Senhor, o que aconteceu com a irmã Carmelita? Nesses últimos dias, o que aconteceu com ela, Deus? O que se passou com ela? Se for da vontade dele, ele pode te mostrar. Ele pode te mostrar. Então, Deus revelava para mim, dizia para mim, agora, né, ainda nesse propósito, ontem, né? O Senhor falou assim: filha, sabe por que Satanás tem ódio de você? Eu falei: não, Deus, porque perfeita eu não sou. Eu não sei. Perfeita eu não sou. Não sou melhor que ninguém. Não sei por que tanto ódio, tanta fúria. O Senhor falou assim para mim: ele tem ódio de você porque você confia plenamente em mim. Você confia plenamente. Você não confia só de lábios. Você não confia só de boca. Você confia de coração. Você confia e confia e confia. E descansa. Falei: Jesus, é verdade. Eu confio. Às vezes, irmãos, eu passo por coisas assim que eu falo: meu Deus, aí é só a tua mão. Mas eu vou. Eu não posso ir, mas eu vou. Eu vou no teu nome. Irmãos, e tudo que eu faço, eu coloco o meu Deus na frente. Eu não faço por mim, eu não faço pelas minhas forças, sabe? Então, Deus falou assim: é por isso que Satanás tem ódio de você. Porque você confia inteiramente em mim, minha serva. Você confia inteiramente. Você confia inteiramente. Então ele tem ódio de você por conta disso. Porque o diabo, ele sabe, irmãos, quantas vezes... O que eu estou dizendo aqui é para edificar a tua fé, tá? Porque eu não tenho glória. Nunca tive, nem nunca vou ter glória. A glória sempre é de Deus, sempre. Porque ai de mim, se não fosse ele nos últimos dias para me guardar, para me livrar. E o que acontece, irmãos, é que muitas vezes a gente tem tempo para orar, a gente tem tempo para clamar, a gente tem tempo para ir na igreja, a gente tem tempo para ir numa vigília, colocar o rosto no pó, a gente tem tempo para louvar. E muitas vezes, irmãos, nós não usamos esse tempo que Deus nos dá para fazer essa parte espiritual. Às vezes a gente não usa, eu não tô dizendo que é todos, mas muitos só deixam para orar, só deixam para clamar na última hora. Na hora do sufoco, na hora da tempestade. Então, o que eu quero dizer para você é que nós cristãos, nós precisamos ter um depósito de oração. Nós precisamos ter um depósito de oração. Porque tem situações que acontecem em nossas vidas, irmãos. Quem está aqui nesse mundo está sujeito a passar de tudo.
Não é porque eu sou cristã, não é porque você é cristão que você não vai passar adversidade no mundo. Vai, porque nós estamos num mundo turbulento, nós estamos num mundo cheio de gente ruim, nós estamos num mundo cheio de demônio nos ares. Então nós estamos sujeitos a passar para todo lugar que a gente for, a gente está sujeito a passar uma situação difícil, complicada, constrangedora, uma situação onde você vê que só a mão de Deus. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que você precisa orar a tempo e a fora de tempo, porque tem situações na nossa vida que nós não temos o tempo de orar. Não dá tempo você orar, não dá tempo você clamar, não dá tempo você, sabe ali, você dobrar o joelho, porque a situação que você está passando não te permite. Não te permite. Então, muitas vezes, diante daquilo que você atravessa, daquilo que você está passando, você fica impossibilitado de orar. Eu vou dar um exemplo. Quando você está no médico, você está num hospital, quando você está com aparelhos, quando você está precisando de oxigênio, tem como você orar? Não tem, você não vai conseguir orar. Tem situações, irmãos, que não dá tempo orar e você não consegue orar. É por isso que a Bíblia fala aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Porque a adversidade vem, a tempestade vem, a luta vem. Sabe, irmãos? E o diabo, ele é tão maligno, ele é tão terrível, que ele te suga as forças. Às vezes a pessoa está fraco na oração, está fraco no jejum, está debilitado espiritualmente. Porque às vezes teve tempo de orar, não orou, teve tempo de jejuar, não jejuou, teve tempo de cantar, orar, louvar, buscar e não fez. Aí quando vem aquele baque, aquela tempestade, a pessoa, pronto, desaba de vez. Aí é que a pessoa não tem força mesmo. Então a Bíblia diz aqui, irmãos, o escritor aos Tessalonicenses diz: orai sem cessar. Orai sem cessar é qualquer hora, qualquer dia, na rua, no trabalho, em qualquer lugar, irmão. Nós temos que estar em oração, porque vai existir uma hora, vai existir um momento em que você não terá condições de orar. E você, nós precisamos ter um depósito de oração. Imagine se eu não tivesse depósito de oração, se eu não tivesse, irmãos, imagine se eu não tivesse, sabe, um contato com Deus, imagine se eu não tivesse, irmãos, eu não teria suportado essa última investida que o diabo fez contra a minha vida, eu não teria suportado, irmãos. Eu não teria suportado, ainda que tivesse muita gente orando por mim. Se eu mesma não tivesse com a minha vida no altar, se eu não tivesse buscando sempre, me humilhando, sempre me humilhando para Deus, eu me humilho muito para Deus, sabe? Eu choro para Deus, eu peço misericórdia, eu peço perdão dos meus erros, dos meus pecados, e isso é sempre. Então, se eu não tivesse essa confiança diante de Deus, vamos dizer assim, esse crédito diante de Deus, compreende, irmãos? A gente precisa orar sem cessar. Então, o que eu quero dizer com isso para você? Minha querida irmã, meu querido irmão, a Bíblia diz que os dias são maus na terra. Nós estamos no final de todas as coisas. Então, ore agora. Se você acorda pela madrugada, perdeu o sono, em nome de Jesus, vá orar. Vai ler a Bíblia, vai falar com Deus. Aleluia. Porque você não sabe o que vai vir depois. Minha irmã, você que tem tempo de orar, às vezes a pessoa tem tempo para ir no mercado, para ir no shopping, para passear, para fazer compra, para limpar a casa,
para visitar parente, tem tempo para tudo. Mas não separa um tempo de oração com Deus. Não tem um tempo de comunhão, de oração, de súplica com o Senhor. Sabe, irmão? Isso é uma coisa que tem que fazer parte da nossa rotina diária. A oração. Ela tem que fazer parte da nossa rotina diária. Às vezes, irmãos, aí você diz para mim, irmã, mas eu não tenho força. Irmãos, quantas vezes eu orei sem força? Orei, dobrei o joelho, peguei a Bíblia, botei a Bíblia na minha frente, li uma palavra, mas eu não tinha força de orar. Mas eu ficava de joelho. Eu não tinha palavra para orar, eu continuava de joelho. Porque eu não tinha palavra para orar, mas o meu gesto de adoração, a minha intenção, Deus estava vendo. Deus estava vendo a minha intenção. Que eu queria orar, mas eu não tinha força, eu não tinha palavras. Mas eu dobrava o joelho. Quantas vezes isso aconteceu, irmãos? Quantas vezes eu dobrar o joelho e não ter palavra e ficar ali de joelho, pensando, meditando na palavra, pensando na palavra, sabe, refletindo. E nesse meio tempo, o Espírito Santo, ele acaba te iluminando, porque você fica em silêncio, em espírito, né? E o Espírito Santo vem com algo dele para você. Ele te traz uma luz, ele te traz. Você está ali de joelho, não tem palavra. Às vezes é tanta coisa para orar que você não sabe nem por onde começar, não é mesmo? E aí você fica pensando ali, refletindo com Deus. E Deus te traz algo espiritual. Ele te traz. Porque Ele está vendo a sua intenção de orar. Então aqui está a palavra. Orai sem cessar. Aleluia. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Esta é a vontade de Deus. Que nós oremos sem cessar. Com força ou sem força, animado ou desanimado. Tem uma passagem em São Mateus que Jesus ele subiu ao monte para orar. Chamou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E disse para eles: olha, vocês ficam orando aqui, no pé do monte, que eu vou subir um pouco mais alto para falar com meu Pai. E Pedro, Tiago e João, acredito que eles até começaram a orar. Mas como a carne é fraca, eles acabaram dormindo. Né? Jesus se demorou no monte e eles acabaram dormindo. Quando Jesus desceu do monte após falar com o Pai, Jesus encontrou eles dormindo. Jesus ainda disse para eles: mas nem uma hora vocês podeis velar comigo? Vocês podeis orar comigo? Mas Deus ele sabia, Jesus sabia que eles estavam desanimados para orar. E Jesus subiu e eles ficaram ali, mas nem por isso Jesus tirou o discipulado deles. Não, Jesus não tirou não. Jesus poderia ter dito para ele: ó, vocês estão reprovados aí, tá? Vocês estão reprovados porque vocês não podem orar nem uma hora comigo. Vocês estão reprovados, pode sair, vai embora, que eu vou procurar outros discípulos. Não, Jesus não fez isso. Por quê? Porque Deus ele sabe que a nossa carne, ela é carne, ela se abate, ela se entristece, ela se desanima. Mas Jesus levou em consideração que eles estavam ali. Jesus levou isso em consideração. Eles não oraram, né? Acredito que eles começaram a orar e pegaram no sono.
Mas Jesus não levou isso em consideração, né? E eles continuaram seguindo Jesus, e eles foram os dos discípulos mais abençoados e usados por Deus. Por quê? Porque Deus conhece a fraqueza do homem e da mulher. Não é porque você está fraco hoje que amanhã você vai estar fraco. A fraqueza, irmãos, é uma luta espiritual. E essa luta espiritual é só o Espírito Santo que pode repreender. Por isso é que nós temos que orar sem cessar, com força ou sem força. Você tem que dobrar o joelho e mostrar para o Senhor com o seu coração que você quer orar, mas você não tem força. Compreende, meus irmãos? Não pode desistir. Jesus não desistiu de Pedro, Tiago e João. Jesus não desistiu deles por conta disso. Então, meus irmãos, isso acontece conosco, mas nós temos que orar, pedir para Deus: Senhor, eu quero orar, mas eu estou sem força, Senhor, me dá força, eu quero orar, eu quero suplicar. Irmãos, porque a nossa carne, verdadeiramente, ela é fraca. O Espírito, ele está pronto para servir a Deus. O Espírito está pronto para servir a Deus. Mas a carne é fraca. A carne cansa. Cansa muito fácil, muito rápido. Então, mas o que Deus quer através dessa palavra para nós de Tessalonicenses 5:17? Orai sem cessar. É porque falando ou não, desanimado ou não, a sua atitude de oração é muito importante para Deus. Sabe? Ele vê a sua intenção de você querer orar. A intenção. O povo no mundo diz que assim, né? A intenção é a que vale. E em partes eles estão certos. Porque não adianta eu me levantar aqui agora e começar a falar alto, gritar em oração para todo mundo ouvir, mas na verdade eu não estou querendo orar, não estou querendo aquilo. Compreende, irmãos? Compreende? Que nem os fariseus e os saduceus, eles se colocavam nas praças e começavam a fazer aquelas orações imensas que não acabavam nunca, né? Aquelas orações assim para o povo ouvir, que eles eram aqueles homens da lei, para eles ouvir que eles cumpriam a lei, que eles eram isso, que eles eram aquilo. Quer dizer, eles estavam tentando mostrar para o povo, né? Que eles eram pessoas de Deus. E a pessoa de Deus, ela não é conhecida só por movimentos. A pessoa de Deus não é conhecida só por gritar, por falar, por orar, por expulsar demônios, por isso. Não, não. A pessoa de Deus é conhecida em todas as suas ações, em toda a sua forma de proceder. A pessoa de Deus é conhecida. Louvado seja o nome do Senhor, eu creio que você já entendeu. Então a palavra do Senhor está dizendo: orai sem cessar. Se você tem força hoje de clamar, de orar, de fazer um período de oração com Deus, ler a palavra, sabe, meditar na palavra que Deus te der. Ô irmãos, você tá colocando crédito no teu cartão, vamos dizer assim. Porque se você tem um cartão de crédito e você vai numa loja comprar qualquer coisa lá, se não tiver crédito, você não vai conseguir comprar. Então, a mesma coisa é a oração. Quando você precisar, num momento de urgência, num momento em que as coisas não dá tempo orar, não, sabe, as situações que acontecem, você já tem um depósito de oração. Você já tem um depósito de oração, você já havia falado com Deus, você sempre estava orando. Compreende, irmãos? Compreendeu? Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui: orai sem cessar. Então, minha querida, meu querido irmão, se você tem tempo de orar, se você tem tempo de clamar a Deus, clame a Deus, busque a Deus, enquanto se pode achar. Como nos diz no livro de Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode encontrar o Senhor. Porque haverá dias, haverá momentos em que nós não vamos conseguir mais encontrar Ele. Vai haver momentos aí pela frente que nós não vamos consegui-lo achar mais.
Então busque ao Senhor enquanto você pode achar. Enquanto a igreja pode achar. Vamos buscar ao Senhor. Aleluia. Oração não tem uma forma. A oração é expressar aquilo que está no seu coração. Oração é abrir o seu coração para Ele. Abrir o seu coração para Ele. Contar para Ele o que está acontecendo com você, com a sua família. É uma conversa com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. E fica com essa palavra aí de Tessalonicenses 5. Se você quiser meditar em toda a palavra, fica à vontade em nome de Jesus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Pega a sua carta aí e vamos fazer um instante de oração. Aleluia, apresentando a carta para Deus. Não estou com a minha aqui, mas o Senhor sabe do meu pedido. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui nós oramos diante da Tua presença, Senhor. Te pedimos e clamamos a Ti, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, Pai querido e compassivo para conosco, Pai. Nós te apresentamos esta carta desta irmã, deste irmão. Nós te apresentamos, meu Deus, o propósito deste irmão, desta irmã. Te apresentamos, Pai, tudo que ele pediu na carta, Senhor, pois Tu conheces todas as coisas. Visita agora, Pai, entrega para ela a vitória. Tu sabe que está escrito na minha carta. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, visita agora pelo poder do Teu sangue, quebra os laços, repreende a fúria de Satanás, quebra toda maldição, toda palavra contrária, toda palavra de inveja, toda palavra maligna e ofensiva contra a vida do Teu povo. Guarda o Teu povo, livre o Teu povo do mal. Visita agora, confirmando a cura, a libertação, a salvação, a libertação dos filhos, do esposo, da esposa, da família, meu Deus, a conversão de almas, meu Deus. Faz uma obra, Pai, por amor do Teu nome, transforma, salva, liberta, cura pelo poder do Teu sangue, em nome de Jesus, Pai. Repreende as obras de feitiçaria, macumbaria, toda obra contrária, toda obra das trevas, todo espírito imundo, tudo aquilo que vem para obscurecer. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Vai repreendendo agora, meu Deus, toda sorte do mal, joga por terra toda fúria, todo laço, tudo aquilo que não provém de Deus, seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Recebe, Senhor, este propósito de 14 dias de oração em favor, meu Deus, do propósito, uma carta para Deus. Recebe, Senhor, o propósito dessa irmã, recebe o propósito desse irmão, recebe, Jesus, as orações dele, recebe o jejum, recebe, Pai, recebe as causas, recebe, Senhor, nas Tuas mãos. Nós entregamos a cada pedido, entregamos nas Tuas mãos a cada carta que foi escrito, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, a esta pessoa que ora comigo agora. Eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém e amém, Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. A sua carta, a carta que você escreveu e fechou, selou, você vai pegar esta carta e vai levar na igreja. Tá bom? Né? Estou respondendo a pergunta de uma irmã que deixou o comentário aí. Você vai pegar essa carta e vai levar numa igreja evangélica onde você sabe que lá eles oram. Você vai deixar a tua carta no altar, né? Na minha igreja aqui, no meu ministério, eles têm uma mesa, ali na frente eles têm uma mesa onde fica um livro, né? E um vaso bem grande, para colocar pedidos de orações, fotografias para estar orando, essas coisas assim, né? Então, eu vou pegar a minha carta e eu vou depositar lá, porque ali todo dia é orado, todo dia. E se na minha igreja é assim, na sua igreja também deve ser a mesma coisa. Então, você vai levar e levar para o pastor orar, né? Você pode dar na mão do pastor, o pastor ora por esta carta. Não precisa dizer nada, apenas apresente. Ore por esta carta. E amém.
entendeu? Então procure a igreja, leve o seu pedido, leve a sua carta para a casa do Senhor, tá bom? Aleluia, porque lá vai ter oração todos os cultos, vai ser apresentado para Deus e Deus vai continuar trabalhando em cima do seu pedido, em cima da sua carta, tá bom, meus irmãos? Em nome de Jesus, glorificado seja o nome do Senhor. Deus é bom e o diabo não presta, né? Então, fica com esta palavra, aleluia, que o Senhor te guarde, te livre de todo o mal. Em nome de Jesus, recebe o abraço da irmã Carmelita, vocês que oraram por mim, jejuaram, Deus abençoe mesmo, que Deus te dê a recompensa, que Deus retribua em muitas e muitas bênçãos sobre a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe.